legal dançar, é legal curtir, é legal foto bonita, mas quem que é você? O que que você entrega? Qual que é o seu conteúdo? Ela quase se tornou veterinária, mas a produção de conteúdo e a música eletrônica falou muito mais alto. Hoje o MC Prosa recebe com muito carinho a DJ Musa Eduarda Strabelli. Salve família, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda. Gil, obrigada. Você vai contar um pouquinho de tudo isso pra gente hoje. Vamos contar a doideira que tá sendo a minha vida. Bacana. Eduarda, conta pra gente então como é que começou essa vontade de querer ir pra veterinária e você foi fazer veterinária, né? E depois o que aconteceu com esse chamado para produção de conteúdo e a música eletrônica falou mais alto. Mas conta essa primeira fase aí. De onde surgiu essa vontade de ser veterinária? Eu acho que desde que eu fui bem nova eu já tinha essa vontade. Quando você é criança, assim, na escola, desde o, sei lá, 8º, 7º ano, todo mundo já te pergunta o que você quer fazer, né? Quando você crescer. Então cria esse senso de urgência em você saber o que você quer fazer, em entender isso logo. E parece que, sei lá, eu era muito nova, então pra mim, gosto de animal, vou fazer veterinária. Não teve muito raciocínio. Eu acho que na escola a gente não recebe muita possibilidade de o que você pode fazer. Ou você é advogado, ou você é médico, ou você é veterinário, ou você é astronauta. Tipo assim, você não tem muito enriquecimento, sabe? E aí foi isso, eu acho que eu sempre segui nessa ideia. Realmente gostei, comecei a fazer a faculdade, gostei muito, fiquei interessada ali. Mas aí no meio do caminho eu comecei a ter mais contato com a música eletrônica. Então, quando eu estava ali no 2º, 3º colegial, eu ia nas festas, assim, comecei a ir nas festas, comecei a ter idade, né, para ir nas festas, que eu gostava. Para poder entrar sem nenhum problema. E não conseguia também, não saía muito. Meu pai, tipo, não deixava eu viajar tanto, minha família sempre teve muito cuidado, assim, de viagens e tudo mais. Então, era algo que pra mim não era tão viável. E aí depois eu comecei a ir nas festas, comecei a gostar mais e começou a história assim mesmo, que foi, acho que um marco maior assim de quando eu fiquei um pouco mais apaixonada pela música eletrônica foi quando eu fui no meu primeiro Universo Paralelo. Então segura essa história que você vai contar, mas antes vou ficar com essa na cabeça do Universo Paralelo. Ok. A comunicação então fortemente entra na tua vida na questão de produção de conteúdo. Antes da gente falar da música eletrônica, você contou que você gostava de fotografar. Como é que começa isso? Então você começa a alimentar os canais e quais canais você começa a alimentar e qual o conteúdo que você fazia antes de, propriamente dito, falar da música eletrônica? Uhum. Então, na verdade, que a criação de conteúdo ali, de criar conteúdo mesmo, de falar, de aparecer e botar a cara, foi mais pra música eletrônica. Entendi, então No isso meio início, caminhou junto. Caminhou junto. Tanto DJ quanto a criação de conteúdo foi algo que começou quase que junto, assim. No começo eu fazia muito coisa pessoal, então, tipo, eu vou, sei lá, postar uma foto, vou numa festa, vou pra praia. Eu gostava de, tipo, registrar e fazer um carrossel legal, tipo, fazer um negócio esteticamente bonito. E você usava menos o audiovisual e usava mais fotografia mesmo? Era bem mais foto, acho que vídeo, tipo, era só nos stories. A essência do Instagram, porque ele nasce como um grande álbum de fotos. Só álbum de fotos. Mas era mais story, que eu postava vídeo, então... Mas sempre teve essa brisa de, tipo, eu quero gravar um vídeo bonito pra eu postar, eu quero tirar... Eu vou nessa festa, eu queria pelo menos tirar uma foto bonita, de você falar, nossa, fotão, assim. Então, eu gostava, mas foi meio que junto, assim. E aí, só que essa questão do Universo Paralelo foi, tipo, eu fui essa primeira vez, eu não produzia conteúdo, entendeu? Entendi. Eu só fui. Mas isso brotou uma chama lá em algum momento, nessa festa. Quando que aconteceu essa festa? Essa que foi o divisor de águas para você? Essa festa foi de 2023 para 2024. E daí, depois da pandemia, né? Quando tava acabando a pandemia, 2023, 2024. Quando as festas voltaram, o entretenimento voltou com mais... A minha galera, a gente ficava pensando, a gente nunca tinha ido em rave, assim, a gente ficava pensando, nossa, como que deve ser ir numa rave? A gente já ia em festas eletrônicas, tipo tech house, assim, techno. A gente já tinha ido, tipo, Time Warp, assim, que é uma referência de techno no Brasil. E a gente, tipo, legal, mas e rave? Como que é? Porque a gente era muito fora do nosso mundinho, então como que deve ser? E aí a gente foi na primeira, que foi a Mandala. Foi uma Mandala que choveu muito. Quem é das raves vai saber exatamente da mandala que eu tô falando. Foi uma mandala que, assim,
Foi muito foda, foi uma tempestade, não foi chuva e foi muito difícil porque a lama vinha até aqui, foi assim, bem caótico, bem Sim. perrengue, porque realmente foi uma tempestade e a gente gostou, mesmo assim a gente falou, nossa, é legal isso aqui, tipo, tá, teve as adversidades, mas foi E legal. nessa festa você nem produziu conteúdo, por exemplo? Não. Nessa festa eu fui e fiz um carrossel. Então, tinha foto minha lá, tipo, com o palco, tinha um vidinho meio da minha amiga dançando, tudo num compilado, assim. E aí, né, nessa primeira festa, tipo, meu namorado, assim, que sempre tá comigo nessas aventuras Ele curte desde o também. começo. Ele gosta também, mas a curiosidade, tipo, surgiu juntos também de, tipo, como que deve ser a rave? Daí, essa foi uma das primeiras, foi eu, ele, mais 2 amigos. E aí a gente curtiu lá, inclusive ele mesmo virou pra mim e falou assim, meu, por que você não pega esses vídeos que você grava e manda pra umas páginas, tipo, joga esses vídeos na internet, faz umas collabs e tal. Já tava tendo collab, né, no Instagram. E aí, beleza, mas eu escutei isso e, sei lá, não acatei direto, só, tipo, continuamos assim. E a gente ficou curioso pra agora a gente quer ir mais, né? E aí que surgiu a ideia do Universo Paralelo. Sim. A gente queria, era final do ano, a mandala, tipo, foi em outubro, e era final do ano, a gente falou, meu, a gente quer ir pra alguma praia. Eu queria ir pra praia. Final do ano, não quero passar aqui, quero ir pra praia. Ele foi lá, deu uma pesquisada e falou, meu, por que a gente não vai? E na época era tão fora, assim, tipo, como assim, mano? Universo Paralelo, ir pra Bahia, do nada, final do ano, passar 8 dias lá. Tipo, sou muito distante na hora que ele falou. E aí depois a gente fez as contas e viu que não era tão distante assim que dava pra gente E ir. vocês foram. E a gente foi. E o Universo Paralelo foi a minha segunda rave. E foi meio que divisor de águas, então, na questão de geração de conteúdo. E você percebeu que tinha de possibilidade. Ali começou, porque daí nesse primeiro Universo Paralelo eu fui, curti, não teve nada de nada, assim, só fui com o meu namorado, eu só conhecia ele no rolê todo, tipo assim, a gente foi só os dois, a gente não conhecia tantos os DJs também, a gente tava começando a conhecer, e a gente falou, tá, vamos, e aí não produzi nada, eu só fui, gravei alguns vídeos, então gravei uns vídeos dançando, gravei alguns vídeos curtindo, assim, e aí foi aí que começou a ter mais vontade de fazer vídeos, então, e estar mais na rave, e estar mais no rolê de eletrônico, e fazer mais vídeos. E você gera um conteúdo muito interessante também, porque você acaba conversando com pessoas e ouvindo essas pessoas. Isso acontece em que momento também dessa questão de produção de conteúdo? E como você percebe que isso engaja, por exemplo, né? Porque, é claro, você fura a bolha do outro indivíduo que você está entrevistando, é o que está acontecendo aqui agora. Possivelmente a sua bolha vai interagir com a gente em algum momento porque vai acompanhar essa conversa. Então, assim, em que momento que dá também esse insight de falar, meu, vou começar a entrevistar as pessoas? Então, eu vou continuar, porque é linear, então eu vou continuar do Universo Paralelo, que era o que eu tava falando, pra, tipo, você entender a história comigo. Boa. Mas depois que eu fui e gravei esses vídeos curtindo, eu gravei um que eu falei, meu, esse vídeo é top, era de um DJ gringo, assim, e que eu gostei muito. E aí eu procurei, tipo, eletrônico, eu joguei no Instagram, eletrônico. E aí apareceu pra mim, amante de eletrônico. E eu não conhecia, eu entrei, pum, aí eu olhei e falei, caramba, tinha, sei lá, uns quase 500 mil seguidores. Eu falei, nossa, é grande a página. Era uma página mesmo. Era uma página ali do Instagram, eu não conhecia direito. E aí eu falei, vou mandar uma mensagem, porque tinha um WhatsApp ali deles fácil pra eu mandar mensagem. Eu falei, vou mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, falei, vamos soltar? Vamos. Soltamos o vídeo, sei lá, 250 mil visualizações, deu um monte de curtida. Não, legal, aí soltamos outro vídeo, e aí começamos a ter mais trocas, assim, o meu chefe hoje, né, mas o CEO da Amante Eletrônico, e aí que ele começou a ver que podia ser interessante, a gente combinou de se conhecer, a gente se conheceu numa festa que acontecia num parque de diversão, um parque aquático de diversão, assim, e era uma festa de tech house, e aí eu fui, gravei uns vídeos dançando e tal, e aí foi aí que quando eu meio que comecei ali a trabalhar com ele, que ele virou pra mim, e é algo que eu aprendi muito com o Everton, que é meu chefe, que ele falou pra mim, é legal dançar, é legal curtir, é legal foto bonita, mas quem que é você? O que você entrega? Qual que é o seu conteúdo? A gente tem que mostrar que você não é só um rostinho bonito. E aí ele me ensinou muito sobre isso. Eu acho que foi aí que eu comecei a me conhecer mais e entender o que eu podia fazer que faz sentido pra mim
E aí que acho que surgiu a questão das entrevistas também, que foi quando ele pegou um evento que ia ter, que é a Waves, que é uma festa que acontece na prainha mesmo, numa praia artificial assim, mas é pé na areia com um marzinho assim artificial e o palco é, muito surreal assim. E aí ele me chamou, ele falou, ó, vamos nessa festa, eles querem uma cobertura, e ele falou, vamos fazer o máximo assim, vamos entrevistar, você tá livre, faz o que você quiser assim de conteúdo. Eu falei, tá bom. Tipo, eu nunca tinha feito isso. Eu tava começando a fazer alguns vídeos falando, que ele começou a me cutucar pra fazer. Sim, claro. Tipo, não é só vídeo dançando, filha. Fala uma informação, fala uma novidade, fala do mundo eletrônico, fala alguma coisa, conteúdo. Vamos fazer coisas que tenham valor. Um valor além de algo só superficial, né? Falando assim. E aí foi nessa festa que foi a primeira cobertura que eu fiz na minha vida. Foi muito foda. E aí ficou nítido a questão numérica, inclusive, os dados numéricos, ou seja, mais engajamento, mais pessoas curtindo o conteúdo, isso aconteceu... Por eu fazer as collabs, né, com eles, Sim. e sempre estar atrelando, sim, com certeza, foi aumentando os conteúdos, eu fazia collab com eles, porque no início eu comecei a mandar para as páginas, então a princípio eu soltei esse conteúdo com eles, mas eu soltava com outras páginas também e acaba que isso agrega também, porque a collab acaba que é uma união de força, Claro, né? claro. É isso, E você é meio praticamente encanada isso. com questão de números ou não? Números de engajamento, números de visualizações, ou você não fica muito preocupada com isso? Tipo assim, não tem como você não ficar preocupada se esse é seu trabalho, é fazer as coisas engajarem, mas nem tudo depende disso. Sim. Entendeu? Nem sempre o engajamento é o principal que você vai avaliar, mas falando assim, de um lado de quem está te contratando, é algo que é relevante, sim. Eduardo, e quando surge a DJ Musa nessa história toda, assim? O nome, inclusive, como é que acontece isso? Foi depois desse universo paralelo também que eu voltei inspirada, porque lá é um enriquecimento assim, absurdo, musical, e não só de música eletrônica, mas de música brasileira, de música internacional, eram tantos países, você via gente falando japonês, gente falando espanhol, tudo no mesmo lugar. Foi uma experiência assim, muito gostosa, e de conhecer muitas músicas, pegar pistas, né, ver DJs conduzindo as pistas, e foi trazendo um pouco mais essa vontade. Eu já tinha tido experiências aqui em Assis, inclusive de um amigo meu que é o Devito, que ele é DJ também. E Ele passou por aqui, né? Pessoal Ele já passou por trás por das aqui. câmeras, olha lá, tá. Ele toca faz um bom tempo, e aí teve especificamente uma festa que teve em Assis, e aí eu tava sozinha em casa e falei, mano, bora de after em casa. E ele falou, ó, se você fizer o after, eu toco. E eu só fiz o after porque ele ia tocar. Eu falei, vai ter DJ, não, vou ter que fazer o after. E aí eu fiquei de curiosa lá do lado dele enquanto ele tocava. Fiquei interessada, pedi pra ele baixar o aplicativo no meu computador pra eu começar a fuçar, entender como que era e tal. E aí depois fui pro Universo Paralelo. E aí depois do Universo Paralelo, o meu namorado, que é uma das pessoas que mais me apoia, ele falou, por que você Começou a estimular pra você muito, tocar. Muito, ele... A tudo, na verdade, mas... Ele pegou e falou, por que você não faz umas aulas? Eu vi que tem um cara que é brabo aqui em Assis, que é o Corsain também, que é o meu mestre, que me ensinou muitas coisas do que eu sei hoje, que é aqui de Assis também, só que ele toca um dubstep, assim, não é eletrônico em si. E ele falou, ele tá dando uma aula e tal, e eu comecei a fazer aula com ele. E como é que surgiu o nome? O nome, de onde? O nome foi por causa de um DJ que eu admiro muito, que é o Lowy Cut. Ele é uma galera do eletrônico também vai conhecer. Ele é um DJ, assim, que ele toca uma sonzeira absurda, eu gosto muito. E ele é uma pessoa muito legal, e eu, quando eu comecei no mundo eletrônico, eu gostei muito dele, meu namorado me apresentou também. E eu fiquei, adoro, comecei a consumir mais e tal, e ele tem uma música que chama Musa. E aí eu gostava muito da música, e quando eu tava procurando um nome, né, eu já tava querendo tocar, já tinha feito as aulas, eu falei, bom, agora eu tenho que escolher um nome. E eu não sei, não queria usar o meu nome, não queria colocar Eduardo também, eu queria ter algum nome diferente assim também, sabe? E foi aí quando surgiu a ideia, eu falei, Musa, acho que eu queria um nome pequeno também, sabe? Fácil de falar, rápido. Fonético. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele, só que
essa época eu tava bem começando, eu devia ter uns 5.000 seguidores, eu era mais de boa, assim. Ainda nem tinha a pretensão de levar tanto pra frente assim, mas eu mandei uma mensagem pra ele, falei, ó, eu tô iniciando um projeto agora, tudo mais e tal, expliquei e falei que eu gostaria de colocar um nome inspirado na música dele e tal. E aí, tipo assim, eu achei que ele nem ia ligar, né, ele nem ia me responder. E aí ele respondeu, tipo, inclusive ele é um dos DJs hoje que mais me apoia, que é minha inspiração, assim. Me respondeu, me falou, meu, da hora, vamos, bota aí o nome e tal. E, inclusive, no final do ano passado, aí eu dividi uma line com ele e a gente tocou Musa juntos aí. Quando ele tava tocando, eu subi no palco, a gente tocou junto. Então é uma pessoa que eu acabei virando amiga depois, assim, e que eu admiro muito, foi por causa dele. Eduarda, e a música eletrônica, a Cisense, os produtores são respeitados, não é de hoje, né? Lazy Bear, por exemplo, que é o Gustavo Assis, é um cara respeitadíssimo, né, nesse mundo, né? Então, isso facilita quando você chega em algum lugar e fala que é de Assis, por causa dessa construção do próprio Gustavo lá atrás. Há muitos anos ele é produtor e é muito respeitado, né? Como é que é isso nesse mercado todo? Cara, eu acho que na questão do Lazy, por exemplo, ele realmente é uma referência, assim. Adoro ele, também foi um dos presentinhos que a música eletrônica me deu. E já aprendi muita coisa com ele também e tudo mais. Mas eu vejo que, assim, eu acho que a Cis já foi muito mais forte na cena eletrônica antigamente. É algo que eu converso muito com o Gu e que ele me apresentou. Eu falo Gu, mas é o Lazy, né? É o que eu já conversei muito com ele, que ele me apresentou. Ele me mostrou vídeos das festas antigamente. Tinha rave aqui, o Alok já veio pra cá, gente. Sim. E era, tipo assim, bem mais de boa. Não era, tipo, um rolê, nossa, gigantesco. Era uma ravezinha, assim. E eu acho que é algo mais, assim, que hoje não é tão igual. Eu acho que a galera já não tem mais essa lembrança tão forte, assim, de Assis igual era antes, sabe? Quando você tá fora, inclusive. Acho que não, eu não sinto isso, assim. Entendi. Não sinto que é algo que as pessoas atrelam, sabe, tão facilmente, assim. É uma pergunta que a gente faz para todo convidado, convidada. A gente imagina que é a pergunta mais filosófica, que é em que mundo você vive. No caso, eu vou dividir ainda em duas, né? Em que mundo que a Eduarda vive, claro que você já me contou um pouco da história da Eduarda, da DJ Musa, mas em que mundo que a Eduarda vive, em que mundo que a DJ Musa vive? É difícil porque... Ou as duas vivem no mesmo mundo também? Eu acho que eu misturo as duas um pouco, é um pouco difícil dividir, assim, mas... Porque é muita coisa, assim, você quer fazer os conteúdos, você quer produzir vídeos, mas você também quer produzir músicas, então até conflita um pouco, né? Eu acho que esses dois mundos meus, eles conflitam bastante, porque tem final de semana que um evento quer que eu toque e o outro evento quer que eu vá pra cobrir, né? O evento. Então, é foda. Normalmente eu dou preferência pra quem fecha com a antecedência, então se você já fechou a data, eu vou dar prioridade pra isso. Mas eu acho que é um mundo que tá se descobrindo ainda. Eu sou muito nova, né? Eu tenho 21 anos. Sim. Então eu tô me descobrindo agora, assim, tipo, depois que eu fiz 20, que foi quando eu saí da faculdade. Porque, como eu tava falando pra você no começo, eu acho que a escola, ela força muito isso, tipo, você já saber. Então eu saí meio que, tipo assim, eu queria sair da escola e entrar na faculdade. Pra mim não era uma opção fazer um cursinho ou, tipo, ficar de boa. Ou esperar um pouco. Não, imagina, tipo assim, eu anexava isso como se fosse algo negativo, sabe? Como se fosse, não tá certo, acho que ela não conseguiu. Sendo que não, sabe? Acho que é mais uma pressão que existe em volta da gente disso, sabe? Tipo, você sair, você tem que saber o que você vai fazer e tal. Então você tava nessa pressão da questão da idade, de falar, nossa, tem que sair do colegial e... Sim, e aí depois eu acabei vendo que eu atropelei as coisas, comecei a descobrir esse novo mundo e aí foi quando eu tava fazendo ali os 20 anos, então foi aí que eu comecei, acho que até ter um insight da vida mesmo, de olhar a vida de um jeito um pouco mais diferente do que eu olhava, com um pouco menos de pressa do que eu olhava e entender, tipo, o meu tamanho e tudo que eu tenho para viver ainda e valorizar a cada etapa, sabe, do que eu tô vivendo e como isso constrói quem eu sou e quem eu tô me tornando. Eduarda, e qual a preocupação que você tem com a questão do uso dos canais? Então, por exemplo, como é que você vê o Instagram, como é que você vê o TikTok, como é que você vê o YouTube, ou o que você está vendo ainda que, às vezes, são canais que só o mundo da música usa, da música eletrônica. Eu lembro, as pessoas que eu tenho acesso, eu dei aula para alguns DJs, né?
que estavam no mercado da publicidade e produziam também. Eles comentavam, professor, olha, esse lugar aqui, se eu quiser um beat, eu vou lá, compro isso aqui e tal. E às vezes são canais específicos da galera da música também. Então como é que é teu olhar para essa questão dos canais mesmo? O Instagram você vê como um lugar que a hora que você vai cobrir festa funciona bem, mas às vezes como DJ não, às vezes no TikTok. Como é que você vê isso? Porque é bem geracional mesmo. Eu tô com 48, você com 21. Sim. Eu tenho um olhar para canais, é claro que aqui tem a situação de clientes também, mas eu vejo com um olhar muito diferente, possivelmente, do seu olhar. E qual que é esse teu olhar para os canais? Eu acho que é algo que evolui, está em constante evolução a rede social em geral, né? Todas as redes sociais. Então a gente tem que estar muito atualizado mesmo, porque muda muito. Quando eu era novinha, era Facebook, era o que há, e depois mudou para o Instagram. E hoje, para mim, tipo, a plataforma que eu mais trabalho é o Instagram, sem dúvida. Para mim, o Instagram é onde está realmente conectando todas as pessoas. Tipo, o TikTok hoje eu enxergo que também bate ali de frente também com o Instagram, porque o TikTok ele bate altos níveis de engajamento. Você usa? Eu uso, na verdade, eu uso assim, assisto, mas eu ainda não produzo tanto conteúdo pro TikTok. Inclusive é uma das coisas que eu estou iniciando esse ano, é começar a usar mais o TikTok e compartilhar mais as coisas no TikTok. Mas apesar e aí com de eu não conteúdo usar, específico pro TikTok ou só replicando o que você... replicar e fazer conteúdos específicos, Bacana. porque o TikTok, ele tem os conteúdos que são do TikTok, então a ideia seria trazer conteúdos pro TikTok também, e aí, só que é algo complexo, é algo que agora eu tô até trazendo alguém para fazer junto comigo, porque é muita coisa, então ainda tem que ficar lembrando de postar em mais uma rede, então tô trazendo uma pessoa para me ajudar, mas eu enxergo que o TikTok não sei se eu posso falar que é tão relevante quanto o Instagram, mas ele quase bate de frente ali, é bem top. E para você, nesse momento, o YouTube, por exemplo, não tem tanta relevância quanto aquilo que você produz. Eu comecei a usar o YouTube agora, quando eu gravei um set meu, soltei o set no YouTube. Eu também acho que é legal mais para esse nicho de DJ, e o YouTube. E pro de influencer, é que depende do tanto que você quer expandir, entendeu? O formato do YouTube é totalmente diferente do Instagram. Totalmente. E o TikTok também, então um vídeo você tem que transformar em 3. Isso quer dizer que em 1 hora do dia vai virar 3 que você vai ter que usar para um vídeo. Então vai depender do quanto você vai investir seu tempo naquilo também. O YouTube hoje é algo que eu foco mais pro DJ, que é postar músicas, postar sets, SoundCloud também, postar sets no SoundCloud, que é então aplicativo de música. o SoundCloud, por exemplo, para galera que toca, É ótimo. Você consegue até uma boa baixar ferramenta. música, assim. Você consegue até baixar música em qualidade boa no SoundCloud, se ela tiver free download, você consegue baixar. Mas acho que o Instagram hoje, pra mim, no meu caso, mas não dizendo que o Instagram é o melhor, que só o Instagram funciona de jeito nenhum, mas pra mim é minha rede de apoio, assim. E quando a galera produz um set, por exemplo, o primeiro lugar que tem que estar em termos de plataforma é no SoundCloud, Spotify ou não? Eu acho que hoje acho que o lugar que mais assim, é o YouTube daí, quando vai pra set, YouTube e SoundCloud, mas com certeza se o cara ele vai soltar um set, antes dele soltar, ele vai postar uns videozinhos no Instagram pra anunciar que ele vai soltar, entendeu? Ele não vai soltar Ele cria uma jornada, uma campanha, né, de comunicação. Instigar a galera, tipo, nossa, eu quero ir lá e assistir o set, porque esses cortes aqui tá muito louco, então é tudo uma jogada assim, então é isso que eu tô falando. O cara vai soltar o set no YouTube ou no SoundCloud, ou vai postar uma música, tipo, lançar a música no Spotify, por exemplo, mas ele vai postar no Instagram. Ele vai ter um Instagram de apoio, tipo, não tem jeito. O cara pode observar todos. É isso, não é muito diferente quando a gente lança produto, por exemplo, a gente chama de campanha, né? Então você faz uma campanha... Que a música é um produto também, exatamente. Né? Que E aí a gente chama, instigar as pessoas na comunicação, a gente chama de teaser. Ou seja, você vai dar vontade, vai gerar desejo das pessoas quererem ver, ouvir, né? Que é o que acontece no caso de uma música como um produto de áudio, que é um produto. Sim, mesmo. é um produto. Eduarda, e mesmo com a sua pouca idade, mas uma experiência muito bacana de vivência, de produção de conteúdo e tocando também, se você pudesse dar um conselho para quem ou está começando do zero, ou para quem está lá dando cabeçada, produzindo conteúdo, mas não vê o conteúdo dele engajar de alguma forma, ou crescer, né, fazer uma rampa de crescimento, qual é o conselho que você dá, né? O que você falaria para uma pessoa dessa?
tanto para quem está começando do zero, mas tem uma vontade muito grande de produzir, né? Ou para quem já começou, mas está batendo a cabeça ainda e começa a desmotivar no meio do caminho? Ó, acho que a maior dica que eu daria é seja natural. Porque ninguém gosta de coisa forçada, ninguém gosta de propaganda. As pessoas gostam de ver propaganda sem saber que é propaganda. Sim. Aí elas gostam. Então acho que é uma dica, acho que a principal assim que eu dou é seja natural, seja você, flua, sabe? Não fica muito preocupado. Foi uma coisa que me ajudou muito nas entrevistas mesmo. Foi entender que, às vezes me perguntam, nossa, você não fica nervosa, você tá falando eu com vejo os caras que você é mó bem famoso. natural quando você está entrevistando, Você conversando. tá falando com os caras, tipo, sinistros. Já conversei com artistas, tipo assim, muito grandes e eu acho que o que eu aprendi logo no comecinho foi que eles são gente igual eu sou gente. E a gente é igualzinho, feito da mesma coisa. E do mesmo jeito que eu tô trocando ideia aqui com você, eu vou trocar ideias com ele, vou trocar ideia com a Isa, vou trocar ideia com quem for, porque a gente é tudo igual. Então acho que é não se colocar assim nesse lugar como se fosse inferior ou algo assim. A gente é todo mundo igual. E aí eu acho que essa é a questão da naturalidade. É você, tá conversando aqui, tá falando com a câmera, tenta ser natural, o mais natural possível, entendeu? Fala do seu jeito. Antes eu, por exemplo, eu gravava muito vídeo. Eu ia fazer um vídeo, eu gravava 100 vezes falando a mesma coisa, porque eu queria pegar um melhor nananã. E às vezes, tipo, quando você vai lá e grava um vídeo rapidão, de qualquer jeito, ele engaja muito mais do que um vídeo que você passou horas editando e nananã, e querendo pensar nos mínimos detalhes, porque pra mim, eu vejo isso. O que engaja mais hoje são as coisas naturais, é o que tá acontecendo, coisas que mostram pra galera, assim. E para essas pessoas que estão começando também, se elas pudessem começar por um canal, qual canal? E o Instagram, você... ou já é melhor já gastar uma energia no TikTok? Instagram ou TikTok, eu acho que os dois engajam muito bem. E ser persistente, porque assim, às vezes a galera fica, eu posto e não engaja, mas mano, eu já postei muita coisa que não engajou também. E se eu ficasse deixando de postar, eu nunca ia estar aqui hoje, entendeu? Aí você fica, porque se tivesse 3.000 curtidas, você não ia estar nem aí, mas porque tem 100, você acha que você tá passando vergonha. Então você tem que principalmente confiar em você, né? Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. A galera da internet muito menos. Então você tem que, tipo, passar uma mínima autoridade, vamos falar assim, no que você tá falando, né? Tipo, o jeito que você fala, como que você fala. Eu acho que é isso. Qual que é, pra gente já finalizar, eu acho que foi um papo super bacana, apesar da pouca idade que você tem, mas uma experiência de vivência mesmo, de experimentar, produzir. Eu acho que o grande segredo, que é diferente da minha geração, a gente não tinha o equipamento para produzir. Então hoje tem uma facilidade de equipamento, né? Então eu acho que, como você falou, você vai dar a cara, faz, é uma verdade sua. O Chorão do Charlie Brown falava, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então tem uma questão muito verdadeira ali. Seja você, né? Igual eu falei para você, nós vamos conversar aqui e vai ser super fluido e tal. E aí, mesmo com essa questão da pouca idade, você tem uma experiência de produção, de ir lá e fazer, de meter a mão na massa. Sim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? De verdade, de experimentar. Isso da pouca idade também, acho que é algo até que, assim, eu não estou vindo aqui falar com você como se eu tivesse toda a experiência do mundo também, entendeu? Eu acho que é algo você tem uma liberdade para errar, eu acho. E acho que eu posso deixar isso claro, assim, eu tenho 21 anos, eu estou começando nisso agora, faz poucos anos, né? Vai fazer 3 anos, então eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu acho que eu tenho muitas histórias que ainda vão acontecer, apesar de nesse tempo eu já ter conquistado muita coisa. Eu sou muito grata porque eu realmente já conquistei muita coisa, mas eu acho que pra mim, assim, quando eu comecei a ver que, tipo, era pra eu continuar isso, que fazia sentido, que eu tava falando pra você, por exemplo, quando eu fiz a primeira cobertura lá, que meu chefe falou, vamos fazer isso aqui, que eu fiz as entrevistas. Eu não fiquei tão nervosa, eu fiquei nisso, eu tenho que falar do meu jeito e tal. E aí, começou a dar mó certo, tipo, a gente postou as entrevistas batendo 5.000 curtidas, 200.000 visualizações, 300.000, tipo assim, dando bom mesmo, que hoje, tipo, a galera aí que trabalha com a internet sabe que tem muito material assim que não engaja, entendeu? Você solta entrevista, não dá 400 curtidas. Sim. E aí eu soltei uns materiais assim que começaram a engajar muito e aí foi me dando mais ânimo, assim, de ver. Hoje mesmo
eu olho para alguns vídeos que eu fazia antigamente, aí você vê nítida evolução, né? Sim. Tanto de equipamento, comecei a investir em mais algumas coisas. Por isso que primeiro a gente tem que começar, depois a gente evolui, isso é muito natural. Exato, e é isso, é ter calma, porque você não vai chegar e postar um vídeo e todos os vídeos que você postar vai engajar, tudo vai agradar, não. Então, eu acho que um dos conselhos é esse, é ter calma, assim, porque eu já escutei muito isso. Ah, eu posto, mas não engaja. Eu entrei no perfil da pessoa, tinha 4 vídeos. Tipo, precisa ter constância, entendeu? Precisa ter, no TikTok eu sinto muito isso. Porque no Instagram, eu particularmente tive um pouco mais de facilidade com engajamento do que com o TikTok. E daí no TikTok eu vejo isso, que tipo, as coisas você tem que postar muito para engajar. Mas quando engaja de verdade. Aí acerta no alvo. Aí acerta de verdade, isso é muito legal. Eduardo, então você falou que você tem muita história para construir. Então, para a gente finalizar, qual é a festa que você sonha ir, você não foi, não pode, qualquer lugar do mundo, aquela festa que você fala, meu, eu tenho que vivenciar essa experiência, que você quer ir para cobrir e tal, e eu não sei se é a mesma, mas qual é que você morre de vontade de tocar? Fala, meu, um dia eu quero estar no palco dessa festa. Meu, eu acho que, pra mim, vou primeiro falar 2 que eu fui, que, tipo assim, pra mim foi wow, e eu vou falar 2 que eu gostaria de ir. Sim. Pra mim, o Universo Paralelo, porque depois eu fui nesse Universo Paralelo que eu falei pra curtir. Sim. E no ano seguinte eu fui pra trabalhar. Então eu fui pro Universo Paralelo. Você teve dos 2 lados do balcão, como a gente brinca aqui. Pra mim foi, tipo assim, absurdo, né? Porque eu nunca imaginava. Eu fui com uma amante de eletrônico, então fui pela amante de eletrônico fazer a cobertura completa, e a gente vai trabalhar, a gente vai com logística, alimentação, então a gente vai realmente para trabalhar, a gente não gasta para ir para os eventos, a gente recebe para ir e faz os trabalhos. Então eu fui nessa dinâmica para o Universo Paralelo e para o Tomorrowland também. E daí, pra mim, tipo, que eu acho que Tomorrowland Bélgica, assim, tipo, pegar um Tomorrowland fora do Brasil seria das festas que eu acho que eu gostaria muito. E naquele modelo de ficar no acampamento lá, naquela loucura toda. No Tomorrowland, no Universo Paralelo, acampamento. No acampamento que o próprio Universo Paralelo tem, tipo, um hotel de acampamento. Então era um lugar que já tinha barraca e tal. A gente também era patrocinado pelo lugar. E no Tomorrowland a gente era patrocinado por uma agência que já ia ao hotel, então a gente não chegou a ficar no acampamento, a gente ficou num hotel. Sim. E aí a gente ia de transfer pro Tomorrowland. Mas eu acho que de eventos que sonho assim, acho que seria algum Tomorrowland, tipo um Tomorrowland Winter, que é no meio da neve, um Tomorrowland Bélgica. E Boom também, que é o Boom Festival, é um festival de Psytrance em Portugal. Também quero muito ir, vai acontecer ainda. Se Deus quiser, vai. É uma festa muito gostosa, assim, que é também, tipo, como se fosse um universo paralelo, só que em Portugal, assim, 7 dias de Psytrance, assim, festival. Mas, meu, tem muita festa, eu tenho muita vontade pra Ibiza também, tem muitas festas boas lá. Então é muito difícil falar pra você. Então, tá vendo como é que você tem bastante história pra construir ainda? Sim. Eduardo, a gente agradece demais o papo. É um universo que está longe para mim, a questão da música eletrônica, né? E eu sou músico por diversão, eu toco, mas eu gosto muito de black music, soul music dos anos 70 e 80, né? E aí quando eu ouço, até meus alunos mesmo, os ex-alunos que tocam e tal, né? E é muito legal porque eu falo, meu, é um universo que está longe para mim, mas eu gosto de ouvir, né? Então, você ter dividido esse conhecimento, essa questão da produção de conteúdo foi muito rico. A gente agradece demais pelo papo. E aí, quando eu sair, a gente espera que a tua galera também, a tua bolha aí, que é a bolha do eletrônico, assista, curta também. E muito obrigado pela sua visita, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Legal demais, gente. Eu acho que eu vir aqui também é até um recado para todo mundo que está em dúvida, está com vergonha de fazer o que quer. Eu não tive vergonha, eu não tive medo das pessoas me julgarem, apesar das pessoas ficarem preocupadas com o julgamento, mas quem tem que viver a sua vida é você. Então viva ela e faz o que você quer. Eu acho que é legal levar isso de inspiração, né, para todo mundo, assim. Quando eu comecei a tocar, eu escutei um negócio muito legal, que um amigo falou pra mim, nossa, eu acho que isso vai ser tão legal você começar a tocar, porque eu já dei tanta aula, era um amigo meu DJ, ele falou, eu já dei tanto aula pra meninas, já dei aula pra DJ pra várias meninas, ninguém virou DJ, ninguém, tipo assim, quis levar pra frente, sabe? Todo mundo com medo, porque acho que é isso, você fica preso no que a sociedade, no que as pessoas vão pensar.
A gente tem Muito que obrigado. viver. Obrigada. É isso aí.